Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui, ainda por esse meio, nos reunindo e provendo nesse período de reflexão e de alimento espiritual para aqueles que ainda não podem estar juntos ou, enfim, têm as suas dificuldades. E iniciamos convidando todos a pararem o que estão fazendo e se concentrarem neste momento, se concentrarem neste preenchimento espiritual. Salmo 98 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. E é firmes desta verdade, certos desta convicção, que nós então convocamos todos a se colocar diante do Senhor e o invocamos. Salmo 141. Que a minha oração suba como incenso à tua presença, e o levantar das minhas mãos seja como o sacrifício da tarde. E assim adoramos a Deus. Senhor, eu me refugio em ti, que eu não me frustre. Livra-me pela tua justiça. Salmo 31, verso 1. Da glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus, padeceu. Sem Cristo entregou sua vida, de forma espontânea Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Acima dos céus, e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, é Jesus, só Jesus. O Rei dos Reis, vestido de glória, com todo o seu poder, voltará, sim, Jesus, voltará.
Boa noite a todos. Nos encontramos mais uma vez por esse meio para termos um momento de reflexão da palavra. Nós já estamos há pelo menos 3 domingos nos preparando para o retorno presencial e há 3 domingos então estamos a partir dos textos de Mateus, Romanos e Jeremias tratando sobre o alívio do fardo existencial, do fardo da vida, depositando em Cristo. E a partir disso, então, vimos em Romanos que adquirimos uma nova identidade, em Romanos 8, do verso 12 em diante. E no domingo passado, em Jeremias 29, vimos a missão da igreja na cidade. E hoje nós vamos falar sobre o propósito da igreja. Na verdade, o propósito eterno da igreja. Antes de abrirmos o texto, vamos fazer uma oração. Convido cada um a fechar os seus olhos. Pai Santo, nós te damos graças por esse momento, por aqueles que estão assistindo, que irão assistir, que o Senhor venha transformar a vida de cada um através da Tua palavra, e que o Senhor tenha misericórdia deste que se põe a expor a Tua palavra e aplicar ao Teu povo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto de hoje, então, se encontra em Apocalipse, capítulo 5, capítulo 4 e 5, na verdade, de Apocalipse. Vamos fazer a leitura? Diz o seguinte: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por detrás e por diante. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente, semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. A visão do trono, capítulo 5. Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para diante dele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele.
Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e milhões, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Bom, irmãos e amigos, diante do que nós temos construído para esse retorno da igreja, para esse momento presencial, nesse trecho aqui, talvez um dos textos mais fortes e ricos sobre o ponto que nós vamos falar em todas as Escrituras, nós conseguimos perceber o propósito eterno da igreja. Qual é a razão de ser da igreja? Por que existe a igreja? Por que você, que já é um cristão, foi retirado do império das trevas e colocado no reino do amor de Deus, reino esse que também é apresentado como o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Nós conseguimos perceber a razão nesse trecho, nesse pequeno trecho que nós lemos do capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse. Eu sei que Apocalipse é um livro que ele desperta muita curiosidade, existe muito o que se falar de forma mais minuciosa em cada trecho de verso aqui, mas hoje nós faremos como uma espécie de panorama, ou talvez numa outra figura, nós vamos dar como que um voo rasante, né? Veremos um panorama geral aqui do cenário. Quem sabe, num outro momento, a gente desça e veja a geografia com mais detalhes, ou seja, pontos do texto com mais detalhes. Então, hoje eu não pretendo falar especificamente sobre os determinados símbolos ou todos os símbolos, o que são esses 4 seres, por que esses olhos e tudo mais, ou tantos outros símbolos que tem aqui. Mas eu quero apontar para você, de uma maneira geral, do que se trata esse texto. Bom, até o finalzinho do capítulo 3, o apóstolo João, o escritor do Apocalipse, ele vai descrever aquilo que o próprio Senhor Jesus disse para João que ele deveria registrar e enviar para as 7 igrejas que se encontravam, então, naquela região específica. E no início do capítulo 4, nós temos que como uma mudança de cenário. No final do capítulo 3, quando se trata da última igreja, a carta para a igreja de Laodiceia, onde você tem todo um contexto terreno,
A partir do capítulo 4, então, João ele ouve uma voz e ele é convidado agora a uma outra cena. E aí é muito importante que, ao ler o Apocalipse, nós consigamos perceber as cenas e as mudanças de cena. E o que está acontecendo agora é que o que foi dito até o final do capítulo 3, a partir de uma perspectiva ou de acontecimentos terrenos, a partir do capítulo 4 vai ser revelado algo que a humanidade não conhece e que muito provavelmente somente a igreja de Jesus conhece, talvez não conheça plenamente em parte, mas vai ser revelado aqui, a partir do capítulo 4. E o que é revelado? E o que nós temos aqui no capítulo 4 e no capítulo 5? Resumidamente, nós temos a história da criação, da queda humana e da redenção de Deus. Do capítulo 6 em diante, trecho que nós não vamos entrar hoje, nós temos o reinado do Senhor Jesus Cristo e todo o desdobramento para que haja a consumação final de todas as coisas. Mas o ponto, então, aqui do capítulo 4 ao 5 é que nós temos o que os cristãos reformados enxergam da própria vida, ou que percebem que dá sentido à nossa história. Há uma história por trás do que a gente vê. E essa é a ideia. Quando Deus leva, então, o apóstolo João para um outro cenário, um outro momento, um momento agora no céu, o que vai ser revelado é que por trás de tudo que nós vemos nessa terra, por trás da nossa vida cotidiana, por trás das nossas alegrias, das nossas tristezas, por trás das próprias perseguições que nós passamos, existe um contexto e uma história muito maior, que a gente pode chamar de meta-história, ou seja, a história por trás da história. E a história por trás da história é a seguinte: como dizia João Calvino, toda a criação se trata simplesmente de uma espécie de cenário ou teatro, onde uma peça santa é encenada. E qual é a peça? Qual é a história? Qual é o enredo da peça? É sobre um Deus que existia eternamente, que sempre foi satisfeito nele próprio, que nunca precisou de nada nem de ninguém. Alguns teólogos e pregadores desinformados da palavra de Deus, eles vão afirmar, por exemplo, que Deus cria todas as coisas, ou cria o ser humano, num lapso de falta pessoal de alguma coisa, e que tenta preencher isso com a criação. Mas esse não é o Deus bíblico. Este não é o Deus cristão. Afinal de contas, que confiança eu e você teríamos num Deus depressivo, que precisa criar alguma coisa para ter alegria? Mas essa não é a realidade do Deus cristão. A realidade do Deus cristão é que ele, sendo trino, já vivia eternamente numa comunidade trina, Pai, Filho e Espírito, uma comunidade que era plena, perfeita e que se alegrava mutuamente. E Deus um dia decide transbordar a alegria dele, transbordar o amor dele. E como que ele decide fazer isso? Ele cria algo para além dele. Nós temos então, nessa figura dos seres, nós temos essa ideia e essa conotação da criação aqui. A criação diante de Deus, uma representação de toda a criação diante de Deus, e nós vemos essa própria criação aparecendo também depois em outros momentos, na figura dos anjos, depois também dos anciãos. Esses anciãos aqui, esses 24 tronos, essas 24 coroas, elas são uma representação simbólica da igreja plena de Jesus, né, numa figura dos 12 patriarcas do Antigo Testamento e dos 12 apóstolos no Novo Testamento, formando então esse número de 24, ou seja, a igreja plena de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, juntos. Nós temos então, após a criação, uma realidade. Veja que quando o apóstolo João, ele olha para o trono, ele percebe o seguinte: há um trono. Há um trono. Então, apesar de tudo que aconteça na terra, acima da terra existe um trono e existe alguém sentado nesse trono que governa sobre todas as coisas.
E você tem sim o aspecto ou a figura aqui das pedras preciosas, que novamente a gente não vai entrar em minúcias aqui. Mas dos aspectos do trono existe um ponto que é necessário nos atentarmos. O arco-íris. O arco-íris aqui ele não está simplesmente para enfeitar o ambiente, mas o arco-íris ele nos remete a uma aliança que Deus fez não somente com Noé, ou seja, com a humanidade, mas com toda a criação. Que aliança é essa? De que Deus não iria destruir novamente a terra, assim como houve o dilúvio, né? Então, houve uma criação, mas houve uma rebelião humana contra o Deus Criador. E chega um ponto dessa rebelião que Deus, lá no iniciozinho ainda de Gênesis, Deus ele decide então desfazer a criação, fazer uma espécie de reset na criação a partir de Noé e da sua família. Mas depois desse reset, depois de passado o dilúvio, Deus coloca um símbolo no céu, o arco-íris, e veja, o arco-íris é um símbolo cristão. Sabemos que ele tem sido utilizado para outras simbologias, mas não perca isso de vista. O arco-íris é um símbolo de aliança cristã entre Deus e a humanidade e a própria criação, dizendo o seguinte: não irei mais destruir essa terra. Alguns pensam que é porque ele não vai destruir com água, mas não é essa a ideia. A ideia é que ele não vai mais destruir, mas ele vai reconstruir. Novo céu e nova terra. Nesse sentido, os cristãos, por exemplo, eles não precisam ter medo do fim do mundo. Né? Nós não precisamos, porque não haverá fim. Na verdade, haverá uma restauração da parte de Deus em relação a toda a criação. E o que vai acontecer é que os impenitentes, aqueles que não se arrependem dos seus pecados e continuam vivendo uma vida distante de Deus, eles serão retirados desse novo paraíso, da reconstrução do mundo como um paraíso restaurado, e vai sofrer a penalidade eterna da sua rebelião contra Deus, que se projeta na sua vida vivida a partir do seu bel prazer. Então, nós temos essa figura aqui aparecendo. João vê o arco-íris e esse arco-íris traz essa lembrança. E na sequência, então no capítulo 5, nós temos a grande pergunta, né? Talvez a pergunta que valeria 1 milhão. Quem é digno de pegar o livro da mão daquele que está sentado? Quem que está sentado no trono? O próprio Deus Pai. E há uma pergunta: quem é digno de pegar esse livro? Esse livro é uma representação do próprio governo, como que decretos de Deus. Quem é digno de pegar e fazer valer o que está registrado neste livro, ou fazer valer esses decretos? E João fica desesperado. João ele olha para um lado, ele olha para o outro, ninguém se apresenta e ele começa copiosamente a chorar, porque dignidade aqui não tem relação com santidade. Afinal de contas, João está no céu, e no céu todo mundo é santo. O ponto não era ser santo. O ponto é quem cumpriu uma determinada tarefa dada por Deus e que era impossível a qualquer criatura cumprir, e que por ter cumprido tem a honra e a dignidade, ou seja, o direito legal de conduzir agora como um reino pessoal toda a criação. Quem pode fazer isso? Ninguém se apresenta. E aí então é apontado para João: olha, não chore, lá no verso 5 do capítulo 5. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Verso 6. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ou seja, é dito para ele, o leão da tribo de Judá, e aqui talvez para quem não conhece a história seja importante fazermos essa referência. O leão da tribo de Judá trata-se de uma simbologia do Messias que foi prometido no Antigo Testamento.
Viria um Messias, um prometido de Deus, e ele nasceria a partir de uma determinada tribo. Qual tribo? De Judá, um dos filhos de Jacó. Então, essa tribo tinha um selo pessoal, como se fosse um brasão. E qual era o brasão dessa família? O leão. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, né? O grande rei Davi, talvez conhecido aí por mais pessoas do Antigo Testamento, o rei segundo o coração de Deus, que foi prometido, que viria um herdeiro da linhagem de Davi, que reinaria eternamente, que receberia do próprio Deus um reino eterno, que nunca se acabaria. E esse é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. E quando João olha, e talvez ele esperava ver a imponência de um grande leão, ou de um grande rei, o que ele observa é a figura que justifica toda a história que vai acontecer daqui para frente. É a figura que justifica o próprio João estar nesse momento no céu, vendo tudo isso. Um cordeiro, um apontamento para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um apontamento para o sacrifício que era feito no Antigo Testamento com os animais, com os cordeiros, que apontavam para a seguinte realidade: por causa do pecado humano, por causa dos seus crimes e dos meus crimes que nós cometemos contra Deus, é necessário uma paga com sangue, com vida. Mas Deus providenciaria e providenciou um sacrifício final, perfeito, seu próprio filho. Por isso essa figura do cordeiro, um cordeiro como que sido morto, ou seja, era para ele estar morto, ele foi ferido de morte, mas ele está vivo, ele está vivo. E na sequência, esse cordeiro irá pegar o livro que se encontra à destra daquele que está sentado no trono, e do capítulo 6 em diante, ele começa a reinar na figura das aberturas do livro. Bom, o que chama atenção em tudo isso aqui? A criação, as criaturas, a queda humana, a necessidade de uma aliança da parte de Deus com o ser humano, e mais, o próprio apontamento daquele que morreu e ressuscitou por causa do pecado humano. Criação, queda e redenção, apontado nesses únicos 2 capítulos aqui. O que chama atenção, e como eu havia dito, citando João Calvino, né, do teatro de Deus, o que chama atenção é que tudo acontece, tudo gira em torno de um tema. Qual é o tema? A glória de Deus, o culto ao Senhor. Qual é a missão, o propósito eterno, supremo, do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus? Ora, não é outro senão glorificar o próprio Deus. Não é outro senão viver tudo o que há para viver para a glória de Deus com o objetivo de glorificá-lo. Sim, alguns vão dizer que o propósito supremo da igreja são missões, ou fazer missões, ou evangelismo. Outros vão dizer que adorar a Deus faremos por toda a eternidade, mas evangelismo e missões nós só podemos fazer aqui. Sim, isso é uma realidade. Mas o ponto é o seguinte: a missão é uma proposta secundária, não no sentido de menor valor ou menos interessante, mas secundária no sentido de que é o resultado, a missão é o resultado de que algo anterior a ela não está acontecendo. E o que não está acontecendo? As criaturas, a humanidade, não está rendendo culto a Deus. Glória somente a Deus. Por isso que nós, cristãos, somos chamados a irmos a todos que estiverem à nossa volta e contar uma história. Qual é a história? Eu sei que você tem suas questões com Deus.
Eu sei que você tem suas dúvidas, eu sei inclusive que você não tem tido paz na sua própria vida e talvez não tenha tido bom relacionamento entre seus vizinhos e seus parentes. Mas Deus providenciou um meio para restaurar a amizade que é para você ter com o próprio Deus e a amizade que você deve ter com aqueles que estão à sua volta. Como que ele fez isso? O próprio filho dele é morto no seu lugar, pagando pelos seus atos pecaminosos, e a partir disso ele ressuscita e te convida a crer nele, para que você não morra eternamente, mas viva eternamente. Então, qual é o propósito eterno da igreja? O que a gente vê acontecendo? O que vemos nesse texto é que tudo desenrola, tudo desemboca num único tema. Todas as criaturas adorando a Deus, toda a criação, toda a humanidade, a própria igreja adorando a Deus, e você tem o final do capítulo 5, então, nessa grande explosão de louvor. No verso 9, entoavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os selos. Digno é Cristo, é esse Cordeiro. Por que ele é digno? Porque ele foi morto e com o sangue dele, ele comprou para Deus todas as pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. E entenda aqui que quando eu digo todas as pessoas, eu não estou falando que simplesmente Jesus morreu para salvar todos. O que eu estou falando nesse texto é que Jesus Cristo morreu não somente para o povo de Israel, mas para qualquer homem e mulher de qualquer etnia, de qualquer nação e de qualquer língua que venha entender que Ele é digno, que Ele é o Cordeiro que é digno. E você tem então, até o verso 14, esse momento de culto a Deus. Tudo desemboca em louvor a Deus, em culto a Deus. Por quê? Por um motivo muito simples. Não há Deus ou ser, não há criatura, não há nenhuma outra divindade que seja maior ou melhor do que o próprio Deus, Criador de tudo. Acompanhe o raciocínio. Deus quer de cada criatura, de cada ser humano, fazer para si filho. E isso é o melhor que Ele pode querer para nós, porque não existe nada melhor do que Ele. Na verdade, Ele seria um Deus mau se Ele permitisse que nós continuássemos vivendo distante dEle. Se Ele simplesmente permitisse que nós adorássemos outras coisas, ou, enfim, que não fosse o próprio Deus, que não fosse o próprio Senhor. E disso tudo é importante pensarmos o seguinte: por que é tão difícil para nós vivermos essa realidade? Porque viver uma vida que glorifica a Deus irá fazer com que olhemos para nós mesmos, olhemos para a nossa vida e cheguemos à seguinte conclusão: eu não sou o centro do mundo, eu não sou o centro do universo. Mas tudo gira em torno do culto ao Senhor, tudo gira em torno da glória de Deus. Absolutamente tudo. E quando a gente fala aqui de culto cristão, da glória de Deus, veja que eu não estou falando tão somente sobre um momento em que a igreja se reúne e você canta aquele louvor que você gosta, e você fecha os olhos, e você levanta as mãos. Na verdade, tudo isso precisa ser um resultado de uma vida. Na verdade, aquilo que nós fazemos no domingo, quando nos juntamos para cultuar publicamente ao Deus soberano, precisa ser o resultado daquilo que você vem fazendo de segunda a sábado. Porque se de segunda a sábado você simplesmente não tem o seu momento diante do Senhor
leitura da palavra, oração, o seu momento prazeroso de estar diante do Senhor, o que você faz no domingo é só uma peça de mau gosto. É encenação. Encenação. Se você no domingo entra para o culto a Deus e no meio de determinado louvor, não sei, de repente você se emociona, você chora, você levanta os braços, mas você não vive uma vida de segunda a sábado com a plena consciência de que a sua vida precisa ser, de fato, uma vida de louvor a Deus. Meu irmão, meu amigo, você só está encenando. É tudo um grande teatro. É tudo um grande teatro. Não é de se admirar que, por falta de verdades assim, o que nós temos hoje, infelizmente, em muitas instituições que se dizem cristãs, é um clube social ou um clube político, onde no domingo há uma aparência de espiritualidade, mas de segunda a sábado o que você tem é outros caminhos, que não caminhos que glorifiquem a Deus. Então esse é o ponto e essa é a pergunta. O que é então o louvor a Deus? O que é viver essa vida de louvor a Deus, sabendo que esse é o objetivo principal da sua vida e da vida da igreja? Louvor a Deus, como eu disse, não se o fim dele ou o ápice dele não é o domingo. De uma certa forma, sim, o domingo a gente pode chamar de a cereja do bolo, porque ele tem que ser resultado de algo anterior. E que algo anterior é esse? Satisfação nele. Quando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem que afirma que por causa do que Cristo fez na cruz, no Calvário, a obra dele, a vida e obra dele, a morte e a ressurreição dele, por causa dessa história, você passa a ter paz com Deus. Não é mais colocado sobre você a penitência do pecado. Não é mais cobrado sobre você. Deus não está mais irado com aquele que se encontra arrependido dos seus pecados e seguro em Jesus. Quando essa realidade passa a dominar a sua vida, você consegue então, assim aqui como no Apocalipse, enxergar tudo que está à sua volta, sabendo que acima disso tudo existe um trono, que o próprio Cristo, que o próprio Deus se encontra nesse trono, governando, e que tudo que acontece aqui na terra acontece para que no final toda a criação redimida glorifique o nome dele. Quando você passa a ter consciência dessas realidades, você precisa, como resposta a essas realidades, aprender então a descansar em Deus, aprender a ter satisfação em Deus. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: você realmente acredita que simplesmente porque você frequenta um ambiente religioso de culto, isso é grande coisa? Assim, entenda o que eu quero dizer com isso. É isso que te faz ser cristão? Ou é isso que te torna um cristão? Ou é isso que te mantém um cristão? Se você não tem alegria em Jesus, satisfação em Jesus, muito provavelmente você não é um cristão. E veja, não se sinta ofendido com o que eu estou falando. Eu estou tentando te ajudar. Estou tentando te ajudar. A verdadeira adoração nasce de um coração grato diante de Deus por perceber que se o próprio Deus não tivesse feito nada por você, você estaria perdido. Você continuaria feliz com os seus pecados. Mas como você foi livre dos seus pecados,
como você foi resgatado por Jesus, isso deve gerar no seu coração gratidão, não somente pelo que ele fez na cruz, mas por todo o desdobramento após o seu resgate, por toda a sua vida, até mesmo no sofrimento, entendendo que o próprio sofrimento é utilizado por Deus para te moldar. Sabe por quê? Porque o seu coração e o meu coração são corações corruptos que desde o seu nascimento aprenderam a viver para a própria glória, e agora, tendo morrido junto com Jesus pela fé, tendo morrido e ressuscitado, recebendo nova vida em Jesus e com Jesus, precisa ser remodelado. E eu vou te falar uma coisa, vai doer. Isso vai doer. Então, a verdadeira medida da adoração, ela existe na nossa vida a partir da gratidão do nosso coração por tudo que Jesus fez, continua fazendo e vai fazer. Ou seja, na medida em que você de fato está contente com Ele, é isso que vai caracterizar o seu verdadeiro culto, o seu verdadeiro momento de adoração. O ponto não é cantar ou deixar de cantar. O ponto é o seguinte: quando você canta ao Senhor, você está alegre com Ele? Ou você só está cumprindo a tabela religiosa? Você está contente com Jesus? E essa é a grande pergunta. Não se trata, então, de uma expressão pública de louvor. Não se trata disso. Se trata da compreensão do que Deus está fazendo por você. E a compreensão do que foi feito por você. A compreensão do que Deus tem feito na sua vida. Além de te tornar alegre e satisfeito nele. Está te fazendo abandonar pecado? Tem te feito perceber a beleza de Deus? Tem te feito perceber o valor da glória do que Deus tem feito na sua vida? Ou passa pela sua cabeça coisas do seguinte: eu estaria muito mais satisfeito se talvez eu não estivesse nesse momento de culto, ou muito mais satisfeito se estivesse fazendo alguma outra coisa, como vários não cristãos fazem. Essa é a grande pergunta. Aonde se encontra a sua satisfação? Qual é o propósito eterno da Igreja de Jesus? Qual é o seu propósito eterno? Aprender a estar satisfeito nele, feliz nele. E eu vou te dizer uma coisa: quando você aprender a estar satisfeito nele, você de fato irá exercer alguns pontos da vida cristã, do tipo se alegrar com os que se alegram. Sabe? É você olhar para o seu irmão ao lado e de fato ficar feliz e contente porque ele recebeu algo da parte de Deus que não foi dado para você, mas você se alegra junto a ele. Ao invés de se virar para o irmão do outro lado e tentar soprar algum veneno. Via de regra, pessoas que não se alegram com o que as outras pessoas fazem, ou possuem, ou adquirem, são pessoas, sendo elas cristãs, são pessoas que não estão satisfeitas com aquilo que o próprio Deus tem dado e colocado nas suas vidas. Nunca estão satisfeitas. E estão sempre olhando para o que Deus faz ou proporciona na vida dos outros, e sempre há um ponto de crítica. Sempre há um motivo de fala. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você tem que se arrepender disso, porque você está cometendo pecado. Porque você não somente não está feliz com Deus e satisfeito com aquilo que Ele faz na sua vida, mas você maldiz
aquilo que ele faz e proporciona na vida dos outros irmãos, dos outros filhos de Deus. Se você não aprender de fato, com o coração contrito, a se alegrar em Deus, a se arrepender dos seus pecados e se alegrar em Deus, você nunca vai conseguir deixar de falar mal dos seus irmãos que estão à sua volta. Consequentemente, sabe o que você faz todos os domingos? Cumpre tabela religiosa. Na melhor das hipóteses, você pode ser até cristão, mas até que você se encontre com o Criador, irá viver uma vidinha medíocre, uma vidinha sem vergonha. Sim, uma vidinha cristã sem vergonha. Porque vai passar a vida sem de fato aprender a ser feliz em Deus e com o que Ele te proporciona. Isso na melhor das hipóteses. Porque na pior das hipóteses, é você passar a vida inteira se enganando dentro de uma igreja, fazendo teatro na hora da oração, na hora da canção, na hora da exposição bíblica, sabe? Ficar balançando a cabeça dizendo amém, sem ter nenhum tipo de alegria em Deus, não significa coisa alguma. Talvez aos olhos humanos de quem vê, você fique parecendo alguém muito espiritual. Não passa de um fariseu que vai para o inferno. Eu sei que o tom do sermão acabou tomando uma conotação talvez mais dura. Mas eu falo dessa maneira, com a autoridade da palavra de Deus, sabendo que o meu coração não é tão diferente do seu. Aquilo que eu falo para você, eu também estou falando para mim. Aprenda a constantemente se lembrar do Evangelho. Se lembrar de que você foi salvo da ira de Deus, pela graça de Deus. Que você não fez nada para merecer isso. E que a partir disso, tudo contribui para a sua aproximação e o seu bem-estar com Ele, e o seu crescimento nele, e a transformação da sua vida como um todo na vida dele. Veja, não é imitar Jesus, porque quem tenta imitar Jesus é alguém que está vivo tentando imitar alguém. É morrer para si próprio. E aprender a estar feliz com Jesus vivendo em você, através de você, refletindo Ele para aqueles que estão ao redor, e não você. Meu desafio para você, a partir disso, é uma sondagem honesta do coração. Um arrependimento sincero e uma reconstrução a partir do que nós vemos aqui nesses 2 capítulos. Verso 8 do capítulo 4 diz o seguinte: os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, cheios de olhos, que não tem descanso dia e noite, estão proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Eterno, porque eles estão satisfeitos com Deus e não precisam de mais nada. No verso 10, os 24 anciãos, numa figura da igreja plena de Jesus, se colocam diante do Senhor de joelhos, entregando suas coroas e dizendo: é o Senhor que reina, não nós. E proclamam: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória. Só Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. E do verso 8, então, até o verso 14, uma explosão final de louvor. É muito interessante que nos capítulos que seguem, virão as catástrofes, haverão momentos em que aparentemente o mal está vencendo,
Mas antes de todo o relato, antes de todas as catástrofes, antes de todas as dificuldades, algo é declarado e marcado. Tudo está debaixo do governo de Deus. E tudo está sendo governado para que ele seja adorado eternamente. Então, diante da dificuldade, diante da tristeza, diante de qualquer situação que você esteja passando, lembre-se do verso 2 do capítulo 4. Me achei em espírito diante do Senhor e no céu um trono. Porque o Deus que é santo, todo-poderoso, se encontra lá reinando. E Ele não está esperando nada de você. Ele não está esperando que você faça qualquer coisa para provar qualquer coisa para Ele. Ele só está declarando o seguinte: esteja satisfeito, esteja contente em estar em pleno relacionamento de paz com Ele. Porque no final, você será parte desta igreja e de toda a criação que proclamará: o Senhor é santo e digno eternamente. Vamos orar? Pai Santo, graças te damos pela tua palavra, graças te damos por esse texto e pedimos a tua misericórdia para que aprendamos a construir a nossa vida como uma resposta ao que o Senhor fez por nós. Que nós tiremos da nossa mente, do nosso coração, de que precisamos fazer coisas, ou que o próprio culto seria uma espécie de obra para tentar te satisfazer. Mas que fique claro e firme no nosso coração de que o que o Senhor fez ao entregar o teu Filho pelos nossos pecados e o ressuscitar, que o que o Senhor fez na criação e na reconstrução da criação, e nesse processo que vivemos de reconstrução, que tudo isso é para a tua glória, e que nós somos chamados pelo Senhor para participarmos do verdadeiro culto ao Senhor, que se trata dessa plena alegria, a simples alegria de estarmos com o Senhor. Que essa seja uma realidade em nossas vidas. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.